Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E nessa semana eu vou continuar a série sobre a Nova República e eleições, chegando finalmente aos governos petistas, né, de Lula e Dilma entre 2003 e 2016. Eu vou dividir em duas partes o vídeo, que deve ficar meio longo, né, já que são dois governos bem diferentes, e bem extensos, apesar das diferenças. Então vou dividir logo em duas partes e já cubro essa semana. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado aos novos inscritos. Essa semana chegamos a 715 inscritos, né? Foram, deixa eu ver, semana passada para cá foram 20 inscritos a mais em uma semana. Então muito obrigado aos novos inscritos. E não se esqueça também de compartilhar o vídeo, comentar. Agora que a eleição já acabou, não sei quem ganhou ainda. Eu estou gravando isso na véspera do dia da eleição, então seja lá quem for que tenha ganho no domingo, esperemos sempre pelo melhor. Então vamos lá, governos Lula e Dilma. Então, retomando o que nós vimos no último vídeo, né, o governo Fernando Henrique Cardoso de 1994 a 2002 fez o grande, né, teve o grande mérito de, junto com o esforço do governo Itamar de estabilizar a moeda e conter a inflação, manter, né, os chamados objetivos fiscais do Estado, para que a inflação se mantivesse contida o melhor possível, né? Quando o Fernando Henrique saiu, a inflação era de 23% ao mês ou ao ano, acho que é ao ano, a meta de inflação acho que era um pouco maior. E aí depois, com a entrada do governo Lula, isso foi diminuindo até nós termos um patamar bem baixo de inflação, acho que 2 ou 3%, não sei exatamente quando. Mas tudo isso à custa, é claro, das contenções de gastos do governo, tal, né? E aí, além disso, tem a questão do câmbio, que eu falei também no último vídeo. E aí, até equilibrar isso aí, realmente teve que haver novos empréstimos internacionais, tal. Mas saiu-se, né, o governo Fernando Henrique com uma certa estabilidade fiscal, com o compromisso, inclusive, de quem quer que fosse ganhar essa eleição em 2002 ia manter esses compromissos fiscais. Foi uma coisa que foi feita, né? O Fernando Henrique ele se reuniu com os candidatos mais prováveis de vencer, tanto Lula quanto o José Serra quanto o Ciro Gomes se reuniram com ele justamente para internacionalmente eles manterem os compromissos fiscais do Brasil, para não haver nenhuma ruptura em relação aos esses compromissos, que era justamente o que possibilitava a manutenção do sistema financeiro recente, né, do Brasil, no plano real. Então, o governo Lula, né, a eleição para o Lula foi marcada principalmente pela questão da superação dos medos ainda presentes no eleitorado brasileiro, que vinham desde da época da redemocratização, né, com a direta já e a eleição de 1989, em que Lula perdeu para o Collor no segundo turno. E o medo vinha muito dessa questão de criar na mente das pessoas, o que eu já mencionei, como sendo uma possibilidade idiota de uma ascensão comunista no país. Como eu falei já em outros vídeos, para haver isso é preciso adesão popular, e nunca houve adesão popular disso. Nem em 33, quando o Luiz Carlos Prestes tentou fazer uma revolta, não seria uma revolução, mas chamada intentona, né? Em que não havendo adesão popular, simplesmente todo mundo foi preso, porque não havia quem protegesse, né, aderisse nada. A mesma coisa em 64, sendo chamado de uma contra-revolução. Só faz sentido a contra-revolução se houver a revolução, não havia o movimento revolucionário, mas havia esse medo simbólico relacionado principalmente com o ambiente da Guerra Fria e tal. E aí se tentou recuperar isso aí em 2002 também, mas assim, ao longo do período em que Fernando Henrique foi presidente, o Lula foi fazendo todo o caminho de alianças e construção de relacionamentos, tanto nacional quanto internacional, para poder vencer em 2002 e ter, de 2002 para 2003, uma transição tranquila, né, pacífica. O primeiro governo dele é marcado principalmente pela continuidade, como eu falei,
da gestão fiscal, né? Algumas reformas foram feitas, alguns processos, né? Foi estabelecido os programas sociais assim, mais conhecidos dos governos petistas foram estabelecidos, pegando muito de programas sociais que já existiam e inventando outros, dando um nome só, um programa só. Primeiro o programa Fome Zero, e aí do Fome Zero ficou muito famoso o Bolsa Família, que era um programa que vinculava uma renda para famílias pobres, né, famílias mais carentes, vinculado à presença das crianças dessas famílias na escola. Tinha que haver a presença da criança na escola para continuar recebendo o benefício. Isso aí se manteve até bem recentemente, né? Até 2017, 2018 ainda tinha isso aí. Pois bem, outra coisa também que marcou muito o primeiro governo petista foi o chamado escândalo Mensalão, que envolveu uma pessoa muito famosa nesse momento, que é o Roberto Jefferson. Na época ele era deputado, e ele foi o delator de um programa em que os deputados da base aliada do governo receberiam tipo uma mensalidade, por isso chama mensalão, né? Em que receberiam esse dinheiro, né? Esse dinheiro não registrado, digamos assim, não oficial, extraoficial, para votar a favor das propostas governamentais. Diz, né, a crônica da época, né, que o Roberto Jefferson só denunciou não por valores morais, né, porque ele achou que estava recebendo pouco. Mas, bom, como é um cara que sempre esteve envolvido subterraneamente com muitas coisas dos governos, tanto primeiro Collor, né, ele foi da base de Collor, depois foi da base do Lula e depois, agora recentemente, da base do atual presidente, tendo esse escândalo aí que ele foi receber a polícia com um tiro, porque ele estava cumprindo uma pena, sei lá. Veja aí na internet o que aconteceu, procure a vida desse cara, desse Roberto Jefferson, que inclusive era apresentador de televisão nos anos 80, era apresentador de programa de televisão policial. Então esse escândalo aí acabou assim minando muito pouco da imagem do PT, a imagem do Lula. E quando ele se candidatou à reeleição em 2006 contra Geraldo Alckmin, que é o atual candidato a vice, né, dele agora nessa eleição agora, que teve domingo, ele foi muito atacado em cima desse negócio do mensalão, mas ele conseguiu se descolar disso, né? Quem acabou meio que assumindo a responsabilidade por quase tudo foi o José Disseu, né? Um deputado petista que na época era o chefe da Casa Civil e que foi um dos, enquanto era presidente do PT, foi um dos que mais alinhavam alianças que possibilitou a ascensão do PT ao poder em 2002. Certo? Então acabou sendo o José Disseu, outros também, muitas pessoas de outros partidos, tal. Mas principalmente o José Disseu ficou a figura mais forte disso aí, que acabou cumprindo pena, regime fechado, regime semiaberto e tal. Sendo que muitas pessoas comentam que ele foi condenado por uma coisa, mas foi uma condenação mais grave do que ele realmente teria sido. Então, só para colocar resumindo o que foi alegado, ele admitiu que fez caixa 2 e que foi usado caixa 2 da campanha do PT para a eleição de 2002 para pagar essas propinas, né? Esse dinheiro extra para os deputados no chamado mensalão. No entanto, ele foi condenado por formação de quadrilha, certo? Que é uma condenação mais grave, que o famoso ficou o juiz Joaquim Barbosa por ter sido relator do processo e tal, e que ele mesmo depois admitiu que acabou sendo duro demais porque ele estava com medo de ser repreendido assim pelos pares dele, porque ele foi colocado lá pelo próprio Lula, né? Então meio que ele admitiu que não precisava ter sido tão duro porque tinha sido admitido uma coisa, mas foi condenado por uma coisa mais grave. Bom, paciência, né? São os bastidores do poder e das decisões, né? Se fossem robôs, máquinas, computadores que tomassem as decisões judiciais, talvez não tivesse tanta subjetividade nas decisões. Então ele acabou conseguindo se reeleger em 2006. Aí teve o segundo mandato, 2006 a 2010, que foi, digamos assim, um período mais próspero
do país em relação ao crescimento econômico, a inclusão social. O Fernando Haddad era o ministro da Educação na época. Teve muitas universidades sendo criadas, institutos federais sendo criados, então houve um crescimento de muitas instituições, né, que prioritariamente levariam ao desenvolvimento científico, tecnológico, que é o que numa sociedade de informação e de conhecimento é o que acaba gerando riqueza no longo prazo. Bom, outros elementos também que eu não me lembro, mas assim, é considerado o governo mais próspero, né, nesse sentido. Teve também durante esse período a chamada crise cambial, não cambial não, crise, foi a crise financeira de 2008, que foi causada pelos bancos norte-americanos que durante muito tempo fizeram hipotecas em valores muito altos para imóveis com valor menor. E aí, quando o valor do crédito aumentou, né, o valor do crédito aumentou, as pessoas que fizeram essas hipotecas não conseguiram mais pagar, devolveram os imóveis. Então, a possibilidade dessas pessoas, desses imóveis se tornarem dinheiro no futuro dos bancos desapareceu, que é assim que funciona a ideia do crescimento do dinheiro, né? É tipo assim, eu coloco a minha casa como hipoteca sei lá, no valor de US$ 100.000. Só que a casa tem um valor de US$ 30.000. Aí eu recebo esses US$ 100.000 para pagar durante não sei quantos anos essa hipoteca. Sendo que a casa não vale aquilo ali. Como em um certo momento eu não consigo mais pagar a hipoteca, eu devolvo o imóvel. Então eu não tenho mais por que pagar aquilo ali. Só que o imóvel não paga o valor do empréstimo que eu recebi. E aí os bancos começaram a ter muitos desses eventos acontecendo até em 2008, quando estourou essa crise. Então um monte de dinheiro desapareceu, mais ou menos isso. E aí o crédito ficou mais difícil e tal, e aí o planeta inteiro meio que entrou em crise por causa disso aí. Muitos governos tiveram que resgatar empresas e bancos e tal. Então esse evento aí teria causado um problema muito sério na vida financeira fiscal do país, mas o investimento no mercado interno, né, pelo governo, impediu que os efeitos dessa crise chegassem rápido, né? Acabaram realmente estourando lá para 2013, 2014. Mas de qualquer jeito, foi um evento que aconteceu e que não teve tanto impacto, né? No momento, o impacto foi depois. Que é o grande problema com o sistema financeiro, né? O sistema de banco ele sempre causa impacto na população, é, muito mais do que para o próprio sistema financeiro. Aí antes ou depois vai depender de como é gerido isso aí. Um outro elemento forte também do segundo governo Lula foi o chamado Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, em que a partir de 2007 foi investido em uma série de obras de infraestrutura de várias áreas, né? Foram retomadas obras paradas desde a época do governo militar, dos governos militares, obras mais recentes, mas foi várias obras foram retomadas, outras foram iniciadas, tal, com a ideia de, ao investir em infraestrutura, haveria o crescimento econômico, haveria o impulso ao crescimento econômico em várias outras áreas, o que a princípio é uma boa ideia, né? A questão é a maneira como é gerido e planejado aí no longo prazo. Foi usado muito como tema eleitoral quando chegou na eleição em 2010, justamente o PAC como promotor, né, como acelerador, como o nome diz, da economia do país, já que realmente houve muita prosperidade nessa época. Houve também nessa época a aceitação do país, do Brasil, como sede de Copa em 2014 e de Olimpíada em 2016, sendo que essas duas escolhas, assim, a da Olimpíada aparentemente foi uma grande conquista no sentido simbólico, já que havia uma disputa grande em quem seria a sede da próxima Olimpíada, né? Da Olimpíada de 2016, no caso, porque eles escolhem muito tempo antes. E aí a conquista realmente pairou sobre o governo Lula, porque foi na época dele e a campanha foi feita durante o governo dele. Já a Olimpíada, ou a Copa de 2014, já é uma conquista menos impactante, porque apesar de o Brasil ser muito ligado ao futebol, a
quando o Brasil se candidatou à Copa de 2014, não houve outros candidatos. Então é meio que uma vitória, mas vitória meio sem graça, porque não havia uma disputa de fato. E aí é uma coisa que depois vai marcar principalmente o governo Dilma, porque os compromissos firmados tanto com o COI quanto com a FIFA, né, meio que obrigavam o país a ter que criar uma infraestrutura dos dois eventos, os dois mega eventos, para receber os dois eventos, né? E aí entre 2010, que é quando começa, não, quando termina o segundo governo Lula, até 2014, 2013, na verdade, até 2013, vai haver esse investimento em larga escala na construção dessas arenas, desses aparelhos para os dois eventos esportivos. O que, assim, por um ponto de vista é legal, porque projeta internacionalmente o país e tal, mas por outro ponto de vista, as exigências de infraestrutura, tanto do COI quanto da FIFA, acabavam por gerar uma série de problemas, o que, a meu ver, aí é a minha interpretação, vai impactar na questão dos escândalos relacionados somente com as construtoras, né, as empreiteiras, que aí seria justamente muito mais aparente no governo Dilma. Então, essa é a primeira parte do vídeo, né, falando do governo Lula. Na segunda parte eu vou falar sobre o governo Dilma.